Campeonato Brasileiro de Motocross, categoria 80 cilindradas, Goiás, cidade de Caldas Novas. Tá aí o campeonato após a primeira etapa, categoria 80 cilindradas, pilotos já preparados para a largada. Placa de 5 segundos já foi, tá valendo! Início de prova sempre tumultuado. Tá aí os pilotos para mais uma etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross. O piloto já ficou por ali. Tá aí o número 16, o César Augusto, já assume a ponta. E quem tá por ali é o piloto número 10, hein? O Wellington Garcia. Tá liderando as 80 cilindradas o Wellington Garcia. Tá aí no detalhe para você. Momento que o Caian Teixeira Evangelista caiu, atrapalhou alguns pilotos que vinham por ali. Mas a prova continua. Tá aí o líder, Wellington Garcia. E já ameaça ali é o Giancarlo Ramos. Aí o líder. E para comentar o Campeonato Brasileiro de Motocross, categoria 80 cilindradas, B. Magalhães. Bernardo Malheiro Magalhães vai falar pra gente desse comecinho de prova. B, como que você viu aí todo esse início das 80 cilindradas dessa segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross? Primeiro essa pista está bem complicada, né? Um terreno arenoso, esburacou bastante. E o pessoal e os pilotos não estão encontrando situação fácil, não. A primeira etapa, né, na oitentinha, o Pipo e o Ratinho, né, que é o Christopher e o Marcelo, eles fizeram uma corrida assim, das mais emocionantes que eu já vi na vida, né? Vamos ver se o duelo repete. Realmente os dois fizeram tempos muito parecidos na classificatória, no treino cronometrado, mas por enquanto, né, tá aí o Ratinho tentando achar aí a liderança, né, e tendo uma resistência bem forte aí, né, do Wellington Garcia, né, que tá realmente atacando forte nessas primeiras voltas. A primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross aconteceu em Indaiatuba, São Paulo, onde o Ratinho, esse piloto, o número 5, chegou na segunda posição. Ele já é o segundo colocado nesta etapa em Caldas Novas e tá ali, tentando já esboçar um ataque para cima do líder, que é o Wellington Garcia. A última etapa que teve nessa região foi a 5 quilômetros de Caldas Novas, que na verdade é na pousada do Rio Quente. Foi uma das pistas mais interessantes que eu já pilotei na minha vida, uma pista incrível, bem desafiadora, uma pista muito técnica, muito bacana mesmo. Mas parece que o Fernando, o encarregado da CBM para fazer as pistas, ele fez um excelente trabalho nessa pista nova de Caldas Novas. A pista está muito bacana, assim, além de estar bem divertida de ver os pilotos, deve estar assim, bastante interessante de pilotar. Tá aí, o líder vai tentando se manter, claro, na frente, que é o Wellington Garcia, mas o ataque do Marcelo Ferreira é intenso. E ele ultrapassa o Wellington, o Ratinho. Daí o Ratinho assume a ponta. É o líder das 80 cilindradas e já deixa o Wellington para trás. É naquele salto ali, né, sem recepção, um salto que o piloto aterriza no seco. O Ratinho conseguiu ser um pouco mais agressivo. Agora está muito forte o ritmo desses caras da oitentinha. Você vê que a pole position na 250 foi 1,43 do Balbi. A pole na oitentinha foi 1,50, né? Então, os pilotos da oitentinha fariam aí entre os 15 na categoria 250. Eles estão andando realmente muito forte. Não de brincadeira não, Bernardo Magalhães. Tá aí o segundo colocado, Wellington de Jorge. Piloto de número 10, tá aí o 14, o Giancarlo Ramos. Agora na categoria oitentinha é o seguinte, né? Como os pilotos começam a entrar na categoria aí por volta de 12 anos, 13 anos,
e o limite são 16 anos, você vê que tem uma diferença muito grande de estatura, né? Você vê a diferença de tamanho do Ratinho pro Gelma, uma diferença de tamanho, né, bem acentuada. Bernardo Magalhães, tamanho, peso, para uma moto com pouca potência, igual é a 80 cilindradas, isso influencia muito? Influencia. Eu acho que o tamanho do Ratinho, ele já está meio sofrendo para conduzir a 80. Ele já deve estar se sentindo muito mais confortável pilotando uma 125, por exemplo. Né? Tudo indica... Agora também, se o cara está muito miudinho, né, ele sente um pouco de falta de força física, de falta de força física, né? Então, na verdade, é um equilíbrio, né? Além disso, nessa idade, essa diferença aí de 2 anos, 3 anos, a diferença de maturidade costuma ser muito grande. Isso é onde vem a principal diferença, né? Isso pode, claro, igual você falou do tamanho, da estatura do Ratinho, do líder da prova, né, que é o Marcelo Ferreira. Você acha que para o ano que vem, por exemplo, ele terá que aumentar a potência da sua moto para estar competindo, para estar correndo no Campeonato Brasileiro? Chega uma hora que não tem mais, que o material não aguenta, né? Inclusive o chassi começa a ficar pequeno para a estatura do piloto. Então chega uma hora que a alternativa é passar mesmo para as motos maiores. Não tem jeito. É um caminho inevitável e bom, claro, para o motociclismo, para o motocross brasileiro. Tá aí o segundo colocado, Wellington Garcia. O Ratinho já abriu uma distância considerável do Wellington. E começou a despachar e começou a consolidar aí uma liderança, né? Nas imagens que nós vimos ali, o Pipo estava ali meio preso no tráfego, então acho que ele está tendo um final de semana meio apertado. É você acompanhando a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, direto de Caldas Novas, Goiás. Público bom, acompanhando aí a nova geração do motocross brasileiro. Categoria 80 cilindradas. Aí o segundo colocado, Wellington Ramos. Essas condições aí, normalmente, elas sacrificam demais o material, né? Porque normalmente piso arenoso assim, prende muito a motocicleta. Dá para perceber aí pelo som, tanto que as motos estão funcionando em giro alto, né? E a pista também é uma característica de bastante alta, né? É uma pista de 1.500 metros, inclusive. O pessoal tá usando assim, o material no limite. Aí o Pipo, vencedor, e o Pipo vai ficando. Opa! Tá aí o Christopher Castro, o Pipo. Ele que na primeira etapa, em Indaiatuba, São Paulo, duelou o tempo inteiro com o Marcelo Ferreira, o Ratinho, que vai liderando em Caldas Novas, vai liderando esta prova. O Pipo que chegou na primeira colocação, vai abandonando a prova. Isso é bom pro Ratinho, hein, B? O Pipo não tinha feito uma boa largada, estava trabalhando ali no meio do pelotão, já estava em terceiro lugar, mas é como a gente estava comentando, né? Acho que as condições da pista, o terreno e etc, tá forçando bem o material. Então uma quebra aí não tá difícil de acontecer, não. Tá aí o Felipe Miranda, o número 9. Vai vendo a sua moto ali, uma sessão de costelas. Ficou interessante essa sessão, né? Bem interessante. Costelas altas, inclusive, B. E já tinha um bocado de tempo que eu não via uma sessão de costela numa pista. 9 segundos a diferença do Marcelo Ferreira Ratinho para o segundo colocado, o Wellington Ramos. Abre uma boa vantagem o Ratinho. Agora a pista é bem traiçoeira, viu? Porque ela tá com algumas partes arenosas, mas o traçado de dentro tá bem duro. Então o piloto ele encontra no traçado, quando ele vem por fora nas vitórias, um terreno arenoso, mas quando ele faz a opção pelo traçado interno, tá meio duro o piso. Aí nos comentários, Bernardo Magalhães. E daqui a pouco você acompanha as emoções da categoria 250 cilindradas, a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, direto de Caldas Novas, Goiás. Aí o líder da 80, o Marcelo Ferreira, o Ratinho. Vem para somar importantes 25 pontos. E
com o abandono do Christopher Castro. Com certeza o Ratinho, se continuar nessa posição, se terminar bem a prova, aí o Bruno com a Turci. Injuriado. E o que é isso? O Bruno não quis saber e jogou a moto de lado, B. Tá chateado. Chateado. Isso acontece. Acontece. Se ele continuar no esporte, com certeza não deve ser a última vez. Aí o Ratinho, firme na liderança. Ali o Bruno acompanha. Tá andando forte o Ratinho, já tá buscando umas alternativas de traçado. Ratinho que vai ter retardatário já pela frente. Mas que no que diz respeito a tempo, a diferença dele do segundo colocado, não vai ter problema nenhum de passar pelo retardatário. O Wellington Garcia que tá fazendo uma boa prova também, né? Andando forte, consistente. O pelotão aí da oitentinha é uma turma bem equilibrada, os meninos estão andando realmente muito forte, muito bem treinados. Então, acho que uma prova igual essa que o Wellington fez hoje, de ter largado bem e ter defendido de maneira bem consistente o segundo lugar, tem seus méritos. Tá aí o quinto colocado, César Augusto. De número 16. Pista limpa pro César. César que é um piloto de Santa Catarina. Tá aí o líder. Esse é de São Paulo. O Ratinho. Vai tocando a sua moto. Bernardo, se o Bruno ficou chateado, né, no momento que teve problema com a sua moto, já jogou de lado, não quis saber de conversa, o Ratinho na primeira etapa não ficou também nada satisfeito com o segundo lugar. Mas eu acredito que o duelo que ele teve com o Pipo foi uma corrida assim, muito bacana, os dois jogaram muito limpo durante toda a corrida. Ele pressionou e tentou de todas as maneiras, o Pipo se defendeu muito bem. Quando ele conseguiu ultrapassar o Pipo tirou ali da manga, né, uma carta, conseguiu aquela ultrapassagem faltando 2 curvas, né? Então foi um duelo muito bacana mesmo. E hoje o Ratinho fez uma prova aí excepcional, largou melhor do que o Pipo, assumiu a liderança e está conseguindo aí uma vantagem muito interessante no campeonato. Bandeira azul para Eduardo Ferreira, piloto de número 38, para já abrir o caminho para o líder da prova, o Ratinho. Aí o Ratinho. Salto após salto, curva após curva, administrando a liderança da categoria 80 cilindradas. Tá aí o segundo colocado, que é o Wellington Garcia, piloto de número 10, largou bem, conseguiu se manter na ponta, pelo menos nas 2 primeiras voltas. Está aí, firme na segunda colocação. Eu acho divertido ver o Wellington pilotar, ele é um menino que tem uma tocada bem relaxada, né? Ele flui bem em cima da moto. Dá para enxergar a técnica apurada para esses pilotos da nova geração do motocross brasileiro, B? Demais. E eles estão vindo assim, no nível muito bom mesmo, né? Tanto que normalmente esses pilotos da oitentinha caem na 125 já prontos, né? Normalmente é o que está acontecendo com o Zeni, né? Brigando pelo título. O Zeni veio da oitentinha desse ano e está aí firme na briga pelas primeiras posições. Última volta para o Ratinho. Ele que está administrando aí. Agora a prova já chega nos seus últimos 1.200 metros. Ao todo, esse circuito tem 1.500. Ratinho já faz aquele estilo, aquela graça, pode fazer isso. A sua diferença para o segundo colocado, que é o Wellington Garcia, é grande. Vem para faturar 25 pontos o Ratinho. Vem para assumir a liderança do campeonato. Tá aí esse piloto de São Paulo,
que talvez na próxima temporada não corre mais na 80 cilindradas. Últimas curvas para Marcelo Ferreira. Ele não olha para trás, sabe que está com a pista limpa para ele. Ali a sequência de costelas. Vem para ganhar em Caldas Novas. Aí o Ratinho vai receber a bandeirada. Marcelo Ferreira, o Ratinho. Perfeita a prova do Ratinho. Já cumprimenta o público. E fatura o Ratinho. Comemora bastante. O Ratinho acena pra galera. Tá aí o segundo colocado. Também fazendo a festa, o Wellington Garcia, piloto de número 10. Também faz o estilo, tenta tirar as mãos do guidão, B. Por pouco não perde ali o cumprimento dos pilotos, do primeiro com o segundo colocado. Por pouco ele não faz uma atrapalhada ali no instante final da prova. Arquibancada em Caldas Novas completamente lotada. Para chegar na terceira colocação, Felipe Miranda. Os três pilotos, os três primeiros colocados se cumprimentando. É o momento em que o Ratinho recebe a bandeirada. Cheio de graça o Ratinho, B. Cheio de estilo. Tá satisfeito, né? Comemorou uma vitória aí suada. Aí o pódio. Ele devia estar com aquela primeira etapa ainda atravessada, né? Aí os 5 primeiros colocados da categoria 80 cilindradas. César Augusto, piloto lourinho ali, já recebeu seu troféu. Agora o Giancarlo Ramos. O terceiro colocado da prova foi o Felipe Miranda. O segundo, o Wellington Garcia. Em primeiríssimo lugar. Está no ponto mais alto, Marcelo Ferreira, o Ratinho. Mas ainda tem muita água para rolar, né, B? Ah, muita coisa. Por debaixo da ponte, campeonato só no início. É lógico que um abandono como o do Pipo, ele fica bastante atrás, né? Então, 25 pontos que o Ratinho defendeu hoje, né? Contra 0 do Pipo, já é uma diferença muito boa. Mas, com certeza, muita coisa pode acontecer ainda. E sem contar que pega um rapaz, um menino como o Wellington Garcia, que com certeza tem muito que evoluir. E agora, aquela conversa com os primeiros colocados da 80 cilindradas. A prova foi um pouco difícil, né? Por causa do sol, que é muito forte. Mas graças a Deus, fiz uma boa largada, consegui ficar no pelotão. E eu acho que foi ótima a prova. Foi isso daí. Foi muito bom, a galera agitou muito, isso me incentivou muito e eu tive uma ótima largada. Infelizmente eu não consegui ficar em primeiro o resto da prova. E eu também queria agradecer aos meus patrocinadores, que é a SW, New Trips, Colégio Agostiniano. Eu não tive uma boa largada, deu para mim vir buscando os outros participantes. Consegui passar logo no começo e consegui abrir. Foi muito boa a corrida, gostei de estar participando aqui em Goiás, Caldas Novas. O público é muito bom, gostei muito. Queria agradecer meus patrocinadores, a Vaz, Yamaha, KR, a Scott e a Slim. Muito obrigado a todos. Aí a nova geração falando igual gente grande, B. Magalhães. Agradecendo os patrocinadores, é importante, né? Tem que agradecer quem paga a conta, né? Verdade. Essa foi a 80 cilindradas, segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, direto de Caldas Novas, Goiás. Daqui a pouco, a categoria mais rápida da modalidade, as 250 cilindradas. Já, já!